Sejam bem-vindos a mais um vídeo que tem o potencial de mudar suas vidas. Antes de começarmos a falar sobre o tema do vídeo, gostaria já de pedir a vocês que deixem um like e se inscrevam no canal, pois isso nos ajuda a continuar compartilhando um conteúdo inspirador como este com vocês. Vamos começar com as palavras do neurocientista Dr. Andrew Huberman. A aprendizagem é um processo de duas etapas. E, neste caso, estamos nos referindo especificamente à aprendizagem deliberada. As crianças, por exemplo, aprendem passivamente o tempo todo, pois estão constantemente absorvendo novas informações. Portanto, seus cérebros não são como lousas em branco, já que existem algumas funções pré-programadas, como a respiração e a frequência cardíaca. Isso ajuda a descarregar o máximo possível de informações para o programa genético, permitindo a conexão do sistema nervoso e o aprendizado de habilidades, como andar, por exemplo. Inclusive, o processo de aprender a andar é bem interessante. Uma criança primeiro aprende a andar de forma deliberada para posteriormente passar a andar de forma reflexiva. No entanto, em qualquer etapa, é possível refletir sobre como está andando, o que representa uma transição flexível entre os movimentos voluntários e involuntários. Ao discutirmos sobre aprendizagem deliberada, estamos nos referindo a diversos aspectos, como aprendizado de idiomas, habilidades, conhecimentos de qualquer tipo e até mesmo como navegar nas dinâmicas emocionais de um relacionamento. Esse processo de aprendizagem ocorre em duas fases: engajamento e concentração ativa. Grande parte do gatilho para a neuroplasticidade é um processo ativado pela dopamina e epinefrina, além de uma molécula chamada acetilcolina. Embora frequentemente associemos a acetilcolina ao controle da contração dos músculos no cérebro, ela atua principalmente como um marcador, destacando conexões ou neurônios específicos que posteriormente têm a possibilidade de se tornarem mais fortes. Para exemplificar, imagine que eu não fale uma segunda língua e decida aprender inglês conversacional. Inicialmente, me concentraria em aprender alguns verbos e substantivos. Quanto maior o grau de foco que eu aplicar, maior será a quantidade de acetilcolina liberada naquele momento nos locais específicos do cérebro envolvidos na pronúncia das palavras, na escrita e na compreensão. Isso faz com que essas áreas sejam sinalizadas como potencialmente propensas a mudanças posteriores. No entanto, a verdadeira reorganização do sistema nervoso ocorre durante os estados de sono profundo ou em estados semelhantes ao sono, que são fundamentais para consolidar o aprendizado. Ao abordarmos a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar em resposta às experiências, devemos reconhecer que se trata de um processo de duas etapas e não de um evento isolado. Na biologia, quase tudo funciona como um processo. A conclusão a que chegamos em relação a isso é que, para assimilar informações em qualquer idade, a coisa mais importante a se fazer é trazer o máximo de foco e engajamento ativo durante a aprendizagem, ou seja, durante a absorção da informação, e em seguida entrar em um estado de descanso profundo o mais rápido possível. Normalmente, o descanso ocorreria na noite seguinte à aprendizagem. No entanto, alguns estudos fascinantes publicados na revista Scientific Reports mostram que as pessoas que tiram uma soneca de 20 minutos nas 4 horas após a aprendizagem ou que adotam um protocolo, o que basicamente significa relaxar de olhos fechados em silêncio, aprendem de forma muito mais acelerada, pois o cérebro se reorganiza com mais rapidez. É interessante notar que, durante o sono, os neurônios se repetem na mesma sequência em que foram ativados durante o dia, às vezes até de trás para frente, por razões ainda desconhecidas. Essa repetição é a consolidação das informações aprendidas, o que explica por que, de vez em quando, falhamos várias vezes ao tentar executar uma tarefa física, mas quando tentamos novamente depois de uma semana, finalmente conseguimos. Isso ocorre porque tivemos a oportunidade de alterar nossos circuitos neurais, o que nos permitiu realizar a tarefa. Esses períodos de descanso profundo sem dormir ou sonecas superficiais de 20 a 30 minutos também promovem a repetição ou disparo dos neurônios.
Portanto, uma estratégia eficaz para a aprendizagem consiste em manter o máximo de foco possível e, em seguida, relaxar profundamente. Mas uma pergunta que pode estar passando pela sua cabeça agora é quanto tempo devemos passar em estado de foco até a pausa? Essa é uma questão importante, pois precisamos considerar que existe um limite de produtividade antes da atividade se tornar improdutiva. Esse número pode variar de pessoa para pessoa, mas, em média, após 90 minutos de estudo, os chamados ciclos ultradianos de 90 minutos começam a impactar nossa atenção. Portanto, ao tentarmos trabalhar em uma atividade por um período prolongado, como escrever um livro, por exemplo, é importante lembrar que nossa concentração pode diminuir ao longo desse período. No entanto, sempre que se distrair, é seu papel trazer sua atenção de volta. Afinal, a concentração é um processo ativo de trazer sua atenção de volta sempre que ela tentar fugir. E diga-se de passagem, esse processo fica muito mais fácil quando você ajusta seu ambiente para eliminar possíveis distrações. É interessante dizer que completar um período de 90 minutos de trabalho focado pode ser desafiador, mas também é incrivelmente gratificante. Afinal, todos nós fomos projetados para operar nesses ciclos. Além disso, é importante saber que a ansiedade e o estresse que às vezes experimentamos durante a aprendizagem são normais, já que o processo de aprendizagem exige esforço e não acontece instantaneamente, como muitas vezes é retratado nos filmes. Na vida real, você terá dias bons e dias ruins, o que dependerá de outros fatores, como, por exemplo, se dormiu bem ou mal na noite anterior. Muitas pessoas tentam otimizar seu tempo de estudo utilizando coisas como cafeína, música de fundo ou simplesmente o silêncio absoluto. E sim, tudo isso ajuda. Só é necessário descobrir o que funciona melhor para você. No entanto, o mais importante é parar o que estiver fazendo depois de 90 minutos e deixar sua mente ociosa por alguns minutos. Contudo, existe outra abordagem interessante encontrada na literatura científica, conhecida como o Gap Effect, que tem sido estudada em diversos campos, como habilidades físicas, musicais e matemáticas. Essa técnica consiste em inserir pausas aleatórias de 10 segundos durante momentos de intenso aprendizado ou foco, permitindo que seu cérebro fique ocioso, independentemente de seus olhos estarem abertos ou fechados. O resultado disso é um aumento expressivo nas taxas de aprendizado. Além disso, alguns estudos de neuroimagem publicados em grandes revistas mostram que durante esses pequenos intervalos, os neurônios se repetem muito mais rápido, algo como 10 ou 20 vezes a velocidade normal de ensaio. Isso significa que você obtém mais aprendizado ao fazer pausas recorrentes. Agora, um ponto importante a ser mencionado é que essas pausas precisam ser aleatórias. Para isso, você pode utilizar aplicativos gratuitos que permitem definir alarmes aleatórios ou simplesmente parar de vez em quando, enquanto estiver estudando, e não fazer nada por alguns segundos. A ciência em torno desse assunto tem aproximadamente 20 anos. No entanto, somente agora existe uma quantidade suficiente de estudos que consolidam a importância de utilizar o Gap Effect, demonstrando ser uma estratégia realmente poderosa para acelerar o aprendizado. Sendo assim, a estratégia consiste em focar, descansar, focar, descansar, focar, descansar, e isso pode ser feito tanto a nível micro quanto a nível macro. Por exemplo, a nível micro, para cada 60 minutos de trabalho ou estudo, faça 30 pausas de 10 segundos de forma completamente aleatória. Já a nível macro, você pode realizar uma pausa maior no meio do seu dia como um descanso profundo sem dormir. Caso não consiga fazer isso, não tem problema, você não vai aprender tão rápido quanto se fizesse, mas ainda assim irá aprender, desde que tenha dormido bem na noite anterior. A neuroplasticidade é um processo que envolve um gatilho bastante intenso, seguido de um relaxamento profundo, quando a verdadeira reconfiguração acontece. No entanto, existem exceções, e isso é importante mencionar. Quando pensamos nos recursos que as pessoas utilizam para aumentar o foco, como Ritalina,
tirosina, doses elevadas de cafeína e nicotina, todas elas auxiliam na parte do gatilho, mas não na parte do relaxamento. É por isso que muitas pessoas são muito boas em executar tarefas, mas são péssimas para, de fato, aprender. Veja as pessoas que são altamente eficientes independentemente do ambiente de trabalho ou atividade, seja no esporte ou em um trabalho cognitivo. Elas se destacam porque são muito boas em regular a balança entre o foco e o relaxamento, o que a longo prazo também se torna algo muito benéfico para a saúde em geral. É importante dizer isso, pois conheço várias pessoas que tiveram sucesso nos negócios ou no meio acadêmico, mas que, por outro lado, têm uma vida caótica, com relacionamentos conturbados, instabilidade emocional e um físico fora de forma. No fim, eu considero bem-sucedidas aquelas pessoas que obtêm êxito em múltiplas áreas da vida. E isso quase sempre está correlacionado com a habilidade de se engajar e desengajar de maneira deliberada. Agradeço a todos por assistirem. Lembrem-se de que o poder de acreditar em si mesmos e perseguir seus sonhos está ao alcance de cada um de vocês. Compartilhem este conteúdo com outras pessoas que possam se beneficiar dele, pois juntos podemos inspirar mais pessoas a acreditar em seu potencial e a buscar o sucesso. E não deixem de assistir ao próximo vídeo que vai aparecer na tela, pois continuaremos a explorar temas que podem transformar nossas vidas. Obrigado pelo apoio e até a próxima!